conversar sobre um assunto que a gente pode levantar questões. Eu vou pegar um texto para a gente refletir. Capítulo 2 de Pedro, 1 Pedro, versículo 21 e 22. Pode ler. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Esse é o versículo 22, né? Pedro está dizendo que nós temos uma chamada para seguir Jesus. É aí que eu quero ver. Por que é difícil a gente parecer com Jesus? Agora eu quero opinião. Por que é difícil? A gente sabe que precisa mostrar na nossa vida diariamente Jesus. Mas por que é difícil? Porque alguma coisa já falou lá em cima. Porque na nossa carne não habita bem nenhum. Então é a força da carne que milita contra esse. Agora, Jesus, na sua vida de homem, ele não estava sujeito às mesmas coisas. E por que ele conseguiu? Por causa do Espírito Santo? Eu acho que pela oração. Ele está dizendo, por isto mesmo foste chamado. A nossa chamada tem um fim, Pedro dizendo, por isto, para seguirdes os seus passos. Para que ele se torne exemplo para nós. Mas a questão é por que é tão difícil imitar Jesus? As pessoas não querem ter regras, normalmente viver na regra é muito difícil. Não, eu não quero generalizar. Porque a gente não Eu ora, quero pessoalizar. A gente não ora nem um terço daquilo que Jesus orou. Eu viu? Porque o mundo, a gente sabe que é assim. Mas eu como crente, a minha vida reflete Jesus? Ou de vez em quando eu dou uma espanada? Eu, particularmente, eu acho que não tem um que não deu alguma espanada. Mas veja, olha, tem situações e situações. Mas ele está dizendo, mas por isso você foi chamado para isto. A nossa chamada é para isto. Ser chamado é uma coisa. Eu sou chamado, mas significa é o fruto do Espírito, gente. É pessoal. Mas minha filha, não existe uma pessoa que algum dia, em alguma circunstância, não dê essa espanada que ele está falando. Sim, nós vamos, claro que eu vou tropeçar. Homem? Até chegar ao ponto de ela perder. Existe, né? A pessoa muda até. É você se tentando, né? Tentar, Tem que buscar, eu sempre digo, veja, é uma situação. Eu vejo o seguinte, a Bíblia você tem que parar, estudar a Bíblia, parar. Eu acho que é só quem não dirige. Só quem não dirige que consegue. Não trânsito não tem. Mas pode ouvir no rádio, né? Mas olha. Deus o tribulado fariseu que olha a benção. O
testemunho que eu li da filha do Russell Shedd me preocupou muito. A mulher, mais de 60 anos, ela falou assim, não tem, se existe alguém que não pecou, esse alguém foi meu pai. Ela falou assim, eu sei que todo mundo pecou, né? Mas o meu pai eu nunca vi. Nunca pecando. vi. Ah, tá. Ela nunca viu. Ela nunca viu. Você já tinha como. Ele morreu, mas eu já conversei com ele pessoalmente. Era uma expressão de Cristo. Algumas vezes eu fui na CEPAL e tive na ministração dele, velhinho. Outras vezes aqui, branquinho, vou com 80, Mas eu não conheço nada. E quando ele morreu, ele falou que o câncer era uma coisa que aproximava ele de Deus. Então, há coisas na vida que a Bíblia mostra que a gente acha impossível. Aí você olha para a figura de Deus. Deus vai colocar para nós alguma coisa impossível de fazer? Nós muitas vezes temos esse escape, mas é impossível. Deus colocou. O grande problema é que nós não sabemos trabalhar com a pessoa do Espírito Santo. A nossa relação com Ele. O Espírito Santo desce na formação da igreja no Pentecostes. O Espírito Santo está com a igreja, preparando a igreja até o dia de entregá-la ao noivo. Então, a incumbência do Espírito Santo é apresentar a Deus uma igreja sem mancha e sem ruga. Mas e as nossas rugas? Comodismo do dia a dia nosso, né? Sair daquela rotina, de acomoda fazer todo dia a mesma coisa e... Hoje eu vejo aquilo que eu falei de manhã. Nós não dependemos de Deus como deveríamos depender. E eu sempre estou falando que a condição social e econômica nos coloca numa posição de Conforto. Não é conforto, de dependência. Nós dependemos mais da nossa condição do que de Deus. Eu já vi gente que levanta de manhã, tudo vazio dentro de casa, mas está feliz e tranquilo, vai orar sabendo da provisão de Deus. Hoje nós temos o nosso cartão. Você não mora, você vai lá e passa o cartão. Você não ora nem para agradecer a vida. Essa é a relação. Nós oramos muito pouco para viver uma vida como Cristo viveu. Nós temos uma natureza que você precisa entender. Jesus, no capítulo 26 de Mateus, versículo 41, diz que a nossa natureza é fraca. Já determinou, olha, vocês são fracos. A carne é fraca. Então, se eu sei que isso é fraco e isto pode me derrubar, e você vê pela história da Bíblia, homens que caíram. Davi, outros foram derrubados pela soberba, e por aí vai. Então a Bíblia é um livro de excelência porque ela mostra a falha de todos os homens lá no Velho Testamento. Só que no Novo Testamento nós temos uma figura que muda a nossa vida.
que é o nosso modelo. Para isto sois chamados, que Cristo padeceu, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Se você ler, diz, quando ultrajado não revidava, quando blasfemado ele não abria a boca. Deixa eu ver aqui. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, ele não fazia isso. Nós somos umas pessoas, porque a gente não nos entende, descontrolado. Nós abrimos a nossa boca muito influenciado pelas nossas emoções. Nós não temos domínio. Quando você está no calor de uma pressão, você fala, depois você vai para casa e fala, meu Deus, eu falei isso, não era para falar, eu falei aquilo, não era para falar. Aí não adianta. Por quê? Porque as nossas emoções ditam o nosso comportamento. E Jesus não era assim. Jesus tinha o domínio da sua pessoa. É isso que nós devemos entender, quem eu sou diante da Bíblia. Eu sou um cara fraco. Paulo diz em Romanos 7:18 que na minha natureza não existe bem nenhum. Então eu já sei que eu não presto, não valho nada. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Então você sabe, por mais importante que você seja perante as pessoas ou perante a sociedade, a Bíblia está dizendo que você não presta. Está em mim, não, porém o efetuá-lo. Então esse reconhecimento começa a mudar a hora que você entende, tá? Eu preciso de algo que substitua essa natureza caída, fraca e que não tem bem nenhum. É muito complicado. Por isso que a gente muitas vezes derrapa, capenga o tempo todo e não parece com Jesus. Mas o que Paulo dizia? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, pense legal. Se a igreja Pensei isso aqui. tomasse conhecimento e se envolvesse nisto e parecer com Jesus, nós íamos ou não íamos impactar a sociedade? Por que não fazemos isso? Porque nós não temos na nossa vida Jesus, para refletir Jesus. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 16 de Mateus, ele diz, assim brilhe a vossa luz, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai Celeste. A glorificação de Deus é através da igreja, é através da vida da igreja. Que o mundo veja em nós boas obras, que eles possam glorificar a Deus. E Jesus, quando passa aqui, ele diz para o Pai, Pai, eu te glorifiquei na terra. O testemunho de Jesus em todo o seu ministério foi mostrando a grandeza de Deus. E quando eu pareço com Jesus, eu vou mostrar a grandeza de Deus. Mas que não é fácil, não é fácil. Se eu não entender a minha natureza, a minha fragilidade e depender de Deus, eu não suplanto essa natureza. Quando você começa a olhar o desastre que o pecado fez na nossa vida,
a gente vê que o negócio é tão profundo. Qual é o propósito de Deus para o casamento? Uma união vitalícia. Mas por que há tanta dissolução? Porque as pessoas não vivem o Evangelho direito. Porque a maior confusão, a maior encrenca é no lar. Um fala atravessado com o outro, fala com o filho, marca a vida do filho. Por quê? Porque você é tomado de emoções e você reage segundo ela. O dia que você levanta azedo, sai de baixo. Você desfere farpa para todo lado. E muitas vezes você não sabe nem por quê, por causa da natureza. Hoje eu estou com raiva de mim mesmo. Quem passar na minha frente... Não, mas se o ser humano é complicado por natureza, ele sozinho, imagine dois. Um veio de cá, outro veio de cá. Ah, isso aí, começa lá, porque... de um jeito, outro criado de outro jeito, um com temperamento de um jeito, outro com temperamento do outro, para ajustar tudo. Por isso que Cote diz que o casamento é uma escola. Porque você tem que se adaptar. Mas tem pessoas que passam a vida toda se degladiando por causa da natureza, que não é submetida a Deus. Crente, eu não estou falando lá do mundo, estou falando da igreja. O ensino da Bíblia é para a igreja, não é para o mundo. O mundo jaz no maligno. Por quê? Porque a gente não entende, porque a gente não se preocupa em viver como Jesus. A gente passa pela igreja e não tem preocupação de mudar a vida, refletir Jesus nos nossos atos. A gente não para avaliar a nossa vida. Eu estou representando Jesus. Paulo em 2 Coríntios diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é aquele que representa. E você vê essa distorção toda dentro de nós. Agora a Bíblia aponta o caminho. Capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Esse capítulo 8 de Romanos, ele fala muito da ação do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando Paulo fala que em nossa natureza não existe bem nenhum, ele fala, existe uma lei chamada lei do pecado. Está dentro de nós. Foi implantada pelos nossos pais no Éden. Então essa lei existe. É por isso que você quer fazer o bem e não faz. Você pensa até em fazer o bem, daqui a pouco você chutou o balde e fala, meu Deus, o que eu fiz? Por causa da lei. Agora ele diz, o que tira esta lei, aniquila esta lei, é o Espírito de vida. Então tem solução para nós. Deus é muito bom. Senão a gente estaria perdido. Então há uma solução para nós. A lei do Espírito de vida te livra da lei do pecado e da morte. Versículo 13 do capítulo 8, ele diz as duas situações antagônicas. Ele diz, se você viver segundo a carne, segundo esta natureza, você vai morrer. Mas se pelo Espírito, por essa lei do Espírito, você mortificar, veja que uma ação
pessoal. O Espírito está aí. O Espírito está à nossa disposição. Eu tenho que desejar que o Espírito domine essa minha velha natureza. Aí ele diz, aí você vai viver. Uma te leva à morte e a outra te leva à vida. Mas você tem que submeter a sua natureza fraca, caída. Tá calor? Mas não, é Também. Quem colocou 27? eu. 27 é aquecedor. E aí ele diz que a lei do Espírito gera vida em você. E você vai ter força para suplantar a sua natureza. E aí você volta para a complexidade do ser humano. Nós fomos criados e quando nós fomos gerados, a gente vem com um biotipo diferente um dos outros. Um é pacato e o outro explosivo. Todos dois vêm para Jesus. O explosivo pensa com a língua. Olha aí, são essas coisas que a gente tem que parar. Porque é natureza. Quem criou foi Deus, Ele criou assim. Se você der corda à sua natureza normal, quando Paulo fala sobre obras da carne, ele diz lá no capítulo 5, versículo 19, 20 a 21, 15, e ele diz coisas semelhantes a essa. Você não precisa fazer força, ela brota. Ira, contenda, ciúme, tudo isso é gerado naturalmente por causa da nossa natureza. Explosão, grito, blasfêmia, gritaria, essas coisas todas vêm de lá, porque nós fomos dotados de um temperamento. Tem gente que é passível de natureza, embora com o coração mau, mas ele, perante as pessoas, ele suporta alguma coisa que o explosivo não suporta. Como controlar essas coisas? Só tem um jeito, Espírito Santo. Mas eu acho que tanto o que suporta como o que não suporta é a mesma coisa. Porque é igual você falou, às vezes você suporta, mas por dentro você não está satisfeita, você está insatisfeita, você não gostou daquilo que a outra pessoa fez para você. Então, eu não sei qual é melhor, qual é pior. Se é melhor ficar quieto ou se é melhor soltar os cachorros e ficar bem. É isso aí. É finge que aceita, né? Na verdade. Então você não leu o texto. Eu li, mas você não falou para falar pessoal? É. Então é pessoal. Ah, mas eu acho que aquele que guarda, vai ter um momento que ele não vai conseguir meter mais não. Veja, o parecer com Jesus. Essas coisas não azedam as suas emoções. Será que Jesus, ele era combatido pelas autoridades religiosas, pelos fariseus, escribas e fariseus? Ele saía azedo? Mas é sem o domínio do Espírito Santo, realmente. Então você precisa exatamente do domínio do Espírito Santo. Sem o domínio do Espírito Santo. Não suporta. Né? Sem o domínio você não suporta, você não fica calado. Agora eu pergunto uma coisa. Como
que o Espírito Santo, através do que ele nos enche e dá essa força para nós? Da oração, da leitura da palavra. Se a igreja não quer orar, É mais feio, não vai. quando você ora 15 minutos, você pensa que orou 3 horas. E sai da, poxa, já orei bastante. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu tenho cuidado de orar mais, as coisas ficam mais fáceis, você suporta mais, você tira tudo por menos. Mas se você descuidar de orar, o negócio complica. Veja, por que é difícil parecer com Jesus? Nós temos à nossa volta um inimigo que não quer isso. E nós muitas vezes desconhecemos a guerra. Nós não estamos num jardim, numa praça, num lazer, nós estamos numa guerra. Como que você enfrenta o inimigo? Preparado para a luta. Jesus disse, no 26:41 também, vigia e ore. E a gente não ora. A igreja hoje depende mais dos seus recursos pessoais do que da oração do que de Deus. Irmãos, quem controla a língua é o Espírito Santo em nós. E nós temos um mal que está se alastrando no meio da igreja chamado língua, que fere pessoas. As pessoas não se contêm, não têm domínio sobre isto. Tiago fala sobre isso. Por quê? Porque nós não oramos e não refletimos sobre a palavra de Deus para viver como Jesus viveu, quando ultrajado não abria a sua boca. Mas nós falamos. O salmista dizia, põe, Senhor, uma tranca na minha boca. E aí nós deflagramos uma guerra. Porque quando você abre a boca, motivado pelas emoções, você está sendo canal para Satanás. Aí que a Liana falando, eu acho que quando a pessoa explode é pior por causa disso, né? Porque depois que você fala, Acabou. não tem mais Domínio como público. você voltar aquilo ali, Não né? tem. Como recolher as Se palavras. você engoliu ali, depois você se ajeita com Deus ali no coração, né? Desse jeito. Agora quando você falou, já era. Era domínio público. E muitas vezes contra você. Olha, Satanás é tão sagaz que aquilo que você fala, ele usurpa de você e joga contra você. E você se ajeita, sabe por quê? Tem coisas que te ferem, que te aborrecem, que você não gosta e você fica mal. Só que você vai conversando com Deus. Senhor, a tua palavra fala assim, eu não posso ficar assim, me dá sabedoria, me dá, sabe? Então você sabe que Deus te perdoa. É só você ir. Veja bem, Você concorda, né? Mas quando eu penso sobre isso, a nossa chamada para parecer com Jesus, a nossa caminhada, propósito, o que Lia está falando, mas quando você chega no nível de parecer com Jesus, essas coisas não afetam. Você está entendendo? É natureza. Não magoa mais. Não, isso aí. É este nível. Por exemplo, hoje você sai com o coração azedo, passa uma semana orando, chorando até trazer. Mas quando você está preparado, essas coisas não te Mas afetam. não foi isso que eu falei? Que quando você ora muito, Eu sei, você tem a mas- capacidade maior.
Tem. Veja, o que é fruto do Espírito? Vamos pensar direito. O que é fruto? O fruto é algo singular, com 9 virtudes. O que é isto? Quando você pega uma laranja, ela pode ter parte doce, parte azeda, parte amarga? Pode? Não. Alguns têm. Hein? Não vários, né? Mas, por exemplo, Veja, não pode. quando você olha para o fruto é a expressão do caráter de Cristo. Ele é homogêneo, né? Você é o que é, porque você é um fruto. Eles vão te conhecer daquele jeito em qualquer lugar, porque você é um fruto. Já faz parte da sua natureza. É isto que é parecer com Jesus. Você leva a sua vida, veja, quando eu estou em fase de transição, ora eu estou bom e ora não. Quando eu avanço no crescimento, eu vou estar perfeito. Não é isso que a Bíblia diz lá em Efésios 4? A perfeição, a partir do versículo 11, leiam lá para mim, capítulo 11, versículo 13. Hein? Fácil. Quando a gente acha que está bem, meu pastor joga esse balde de água fria. Capítulo Efésios 4. 4, versículo 13 para frente. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, A perfeita varonilidade. Continua. à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o que ele está dizendo? A perfeita varonilidade de Cristo. Então você chega num nível que Deus quer. Nós fomos chamados para esse nível. Mas muitas vezes o problema é nosso, que nós não buscamos o nível. Está entendendo? Mas essa medida da estatura completa de Cristo vai alcançar aqui? Claro que alcança. Claro que alcança. Por que Paulo olha para mim? Faça o que eu faço. Imita, porque eu sou imitador de Cristo. Quando eu coloco essas interrogações que eu não posso, eu só posso fazer isso lá na minha glorificação, eu vou desmascarar o propósito. Para isto foste chamado. Eu fui chamado para isso. Então eu tenho que mudar a minha mente. Eu sempre pensei que essa medida da estatura completa de Cristo aqui, aqui. Não é lá não, é aqui, ué. Deus nos chamou para isso. Para que eu olhe para você e não veja ali, eu veja Jesus. Esse é o propósito. Nós fomos chamados para isso. Só que a gente não busca isso. Você está entendendo? Mas para você olhar e ver Jesus. É que as pessoas têm mania de falar que, né, em obras, você está sempre em obra. Não, você tem que ficar pronto aqui, então, né? Nós temos que ficar. Ó, Eu sempre ouvi que aqui a gente sempre vai estar em obra. só que é o seguinte, há um aperfeiçoamento cada dia mais do Senhor. Não, é isso aqui que eu acho aqui. Veja, o grande problema é que a gente não pensa na proposta da chamada e a gente não se dedica tempo a uma vida profunda com Deus para refletir Jesus. Olha aqui. Aí eu vou ser assim lá. Jesus chamou para ser assim agora. Mas olha só, você não tem um pouco de razão. Eu conheci a Márcia desde quando ela... Né, Márcia? Aham. E eu sei o que Deus já fez na vida dela. Eu sei o que Deus já fez na sua vida. Eu sei o que Ele já fez na minha vida. Olha, Mas está longe de completar. eu não estou falando de coisa, eu estou trabalhando em cima da palavra de Deus.
Ele está dizendo, o propósito dele, ele me chamou com uma finalidade. E ele me deu os recursos para isso. Isso a gente sabe. E por que a gente não vai? Tá indo devagar. Até chegar no pelo perfeito, a gente vai meta, cada dia, caminhada. Já caminhamos. Step by step, passo a passo. Se você olhar o varão perfeito, ele fala de ministérios. Ele disse querendo o aperfeiçoamento dos santos. É um propósito de Deus. Que nós cresçamos e desenvolvamos a nossa vida. Nós temos projeto de crescimento espiritual nosso. Esse é um grande problema. Nós chegamos na igreja sem projeto de vida espiritual. Eu quero frequentar a igreja, mas é só isso. Eu faço parte de um corpo. Enquanto eu não me envolver com o corpo, querendo o crescimento deste corpo, eu vou me limitar por baixo. O grande problema da igreja hoje, nós temos uma grande parcela das pessoas que são frequentadores. Eles não passam daí e nem querem se envolver. Nem querem se envolver com nada. Deixa de crescer. Eu preciso entender o reino de Deus. Quanto mais eu me envolvo nesse corpo, como? Orando, ensinando, dedicando, eu vou me envolver com o corpo e vou crescer. Se você olhar esse texto que eu li de Efésios, lá no versículo 15 e 16, vocês olham isso. Tá? Ele fala que cresçamos em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você está entendendo o que você está lendo? Ele está dizendo que este corpo em movimento se desenvolve e gera crescimento nele, um crescimento saudável. Então, se eu me envolver com o corpo, eu vou expandir o reino de Deus. 4, 15 e 16. Então, eu preciso me mover nesse corpo. Tá? Para que esse corpo se torne saudável. Ele diz que as juntas entre si produz o seu próprio crescimento. Então, eu preciso de dinamismo, porque o corpo é dinâmico, porque quem mora nele é o espírito. Quando eu me isolo, eu não tenho o dinamismo do espírito. Tem hora que eu fico pensando o seguinte, a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós. Quando você vê a pessoa do Espírito, a palavra mais usada no grego, ela tem 4 palavras que usam para o Espírito, mas a mais usada é dunamis, da onde vem a palavra dinamite. Então é algo dinâmico. Eu não entendo realmente, muitas vezes, pessoas apáticas no corpo, com a presença dessa pessoa dinâmica em nós. O Espírito faz a diferença. Quando Jesus ele testemunha a respeito de João, lá no capítulo 11 de Mateus, ele diz: nenhum profeta foi maior do que João Batista. Mas os outros serão maiores que ele. E ele diz: mas o menor
do reino de Deus na nossa época é maior do que João. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando dos profetas do Antigo Testamento. Elias fez chover fogo dos céus. O que João Batista fez? Só pregou a respeito de Jesus. Mas no capítulo 1, verso 15 de Lucas, quando o anjo chega para Zacarias e anuncia, diz: ele será cheio do Espírito desde o ventre. Logo, ele foi superior aos profetas, porque a porção do Espírito vinha sobre os profetas pontualmente. João não. João foi cheio direto. Por que ele diz que o menor do reino dos céus é maior do que ele? Porque nós temos a plenitude do Espírito à nossa disposição para viver plenamente a vontade de Deus. É que a gente muitas vezes não entende o que é isso. Tem gente que fala sobre a grandeza dos feitos das pessoas do Velho Testamento. A gente vê uma expressão de fé como Abraão, inigualável. Uma vida profunda em Deus como Moisés, que Deus disse: com ele eu falo face a face. Mas a nossa era é superior em tudo o que eles fizeram no passado. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7, lá Paulo diz sobre Moisés. Ele fala: quando ele desce do monte, o rosto dele brilha, e ele é obrigado a colocar um véu, porque as pessoas estavam sendo ofuscadas pelo brilho da face. E ele diz: aquilo são coisas temporárias. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Isso é o 7? Não. 3 e 7. 3 e... 3 e 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Não, 2 Coríntios 3 e 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar à face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Veja, ele está fazendo uma comparação. Era uma coisa transitória, era uma coisa desvanecente, mas revestiu de glória temporária, porque ele botou o véu. Passado algumas horas, teve que tirar porque ele estava natural. Ele fala: muito maior glória é o ministério do Espírito, que está à nossa disposição. Lá no versículo 18, ele diz que a nossa transformação é de glória em glória no mesmo Espírito. Então nós temos o recurso de Deus para aparecer com Jesus. O problema é que nós paramos pouco para meditar na Bíblia. Então, antes de Jesus, o Espírito só se manifestava temporariamente. Temporariamente. Não era ministério. Hoje, então... Está pleno na igreja, ele está à disposição nossa. Se quisermos, então, ficar ligado 24 horas... Você fica. Sem cair na carne, é só ficar ligado. O problema todo é que nós temos muita distração que nos tira do foco. Nós temos hoje a plenitude, o Espírito veio para chegar. Leia Efésios 4 e 6. Olha, esse versículo é de uma profundidade, 4 e 6. E Paulo faz um resumo do ministério das pessoas da Trindade. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Então, está sobre, por todos e em todos.
Quantas pessoas tem a Trindade? 3. O Pai, o Filho, o Espírito. Paulo está fazendo uma síntese das 3 pessoas. E ele está dizendo isso da ação ministerial de cada pessoa. Ele está dizendo o qual é sobre Todos. quem atuou sobre todos? Deus no Velho Testamento. Ele atendia o povo de uma forma distante, com intermediários, sacerdotes e profetas. No Velho Testamento ele mostra a grandeza criativa, a grandeza poderosa, mas ele conduz o povo ao Velho Testamento de uma forma distante. A segunda, o que ele diz? Que age em todos, né? E por tudo. Age Por meio de Por meio de todos. Quando Jesus desce, o anjo diz o seguinte: e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Deus desce, coabita conosco, tabernacula conosco e anda no meio do povo, come com o povo, passa necessidade com o povo, ele age no meio do povo. Aí lá no capítulo 1 de João, da primeira epístola, ele diz: nós tocamos nele, tocamos no verbo da vida, comemos com ele. Então Deus desce e age. A terceira pessoa diz: está em todos. Essa é a presença do Espírito. O Espírito não está lá. O Espírito não convive como Jesus viveu, limitado. Jesus só podia estar com os discípulos andando, não podia estar com todo mundo. Agora o Espírito não está com todos nós que abrimos o coração. Então esse ministério, por isso que Paulo diz: por isto muito mais agora o ministério do Espírito, porque é aqui que ele mora. O tabernáculo não é, nós fomos lá, você não foi, né? No tabernáculo lá no deserto, na mesma dimensão da Bíblia. Agora não é o tabernáculo é aqui. Deus morava no Santo dos Santos, Deus mora no coração. E à medida que eu abro o coração para Deus, mais posse ele toma e mais domínio ele vai ter. É aí que você tem que entender. Por que nós não parecemos com Cristo? Porque muitas vezes Fica no pátio, porque muitas vezes fica mais lá, como que é? No santo, e não entra no santo. Não entra no santo dos santos. Deixar Deus morar plenamente no coração. Porque para O você desejo entrar no de santo Deus dos santos é uma caminhada. Você viu lá, né? Nós entramos no tabernáculo e lá tem os 2 querubins assim. Irmãos, a chamada nossa é esta. Mas Deus tem os recursos para nós, o Espírito Santo na nossa vida. Ele domina a nossa natureza. Paulo em Gálatas diz: digo-vos, porém, isto, andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Nada que a carne deseja, se você tiver no Espírito, você vai fazer. A força da carne em nós é grande, mas a força do Espírito de Deus em nós domina a força da carne. Por que a gente tem dificuldade de parecer com Jesus? A maneira, capítulo 2, verso 5 de Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo pensar. A grande estrutura que comanda a nossa vida é o pensamento. O nosso cérebro é que guarda tudo.
Por isso que a medicina diz morte cerebral. Porque tudo vem do nosso cérebro, o mecanismo. E é ele que gera a estrutura de pensar. E nós somos influenciados pelo meio ambiente em que vivemos. Não deveríamos ser influenciados pela palavra. Quando nós chegamos para Jesus, nós chegamos com os nossos conceitos. E o confronto maior é o que a Bíblia diz e aquilo que eu penso. Essa é a dificuldade de parecer com Jesus. Jesus pensava em Deus. Jesus fazia o que via Deus fazer. Jesus era focado em fazer a vontade de Deus. Lá em Hebreus 10 e também Salmo 40, versículo 8, se não me engano, eis aqui está escrito no teu livro que eu vim para fazer a tua vontade. Então, Jesus tinha um foco, fazer a vontade de Deus. Por isso ele cumpriu a missão. 10:9. Hein? 10:9. De Hebreus, não é isso? Porque está escrito no teu livro, eis-me aqui, eu vim para fazer a tua vontade. Então Jesus veio com essa finalidade. E nada desviava Jesus deste foco. Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo rodeado de sugestões, rodeado de novidades, rodeado de apetrechos que nos encantam. A nossa mente é de Deus. Nós pensamos, quantos por cento do nosso dia nós ocupamos a nossa mente com Deus? Colossenses 3, 1 e 2 diz: se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas de cima, busque as coisas de cima. Você tem que fazer uma avaliação. Quanto tempo você ocupa pensando, refletindo, desejando, como eu li, ardentemente, como criança recém-nascida, as coisas de Deus? Essa é a grande dificuldade. Nós pensamos em netos, pensamos em filhos, não é, Lia? Tem que ficar quieta, porque senão eu vou dar uma resposta. Não é? Pode ser. Hein? Eu não penso só nisso. Não, mas eu tô na dor de cabeça, cara de neto, você nem imagina. Eu penso na igreja, eu oro pela igreja, eu oro Não, pelos tudo bem. irmãos. Eu não penso só em neto, em filho. Meus filhos são criados. Mas veja quanto tempo do meu dia eu tenho deleite em pensar em Deus. Deus disse: Eu acho que você ocupa-te nestas coisas e nela medita dia. Mas eu acho que a gente pode estar fazendo. Você tem que ter o seu tempo? Tem o seu tempo. Mas durante o dia você está conversando com Deus. Se a gente está lavando uma louça. Isso aí. Aí vou Veja, falando, Senhor, eu não, estou lavando mas tal coisa, lava a minha vida ah, como. Sabe? Você vai falando o dia inteiro. Deus tem alguns propósitos na palavra de Deus. Como que eu descortino o projeto de Deus para nós? Cada um de nós tem uma história que Deus já escreveu na eternidade. Tem ou não tem? Tem. E qual é a sua história? Como que eu vou cumprir a história que Deus escreveu a meu respeito? Capítulo 4 de Efésios, versículo 1, Paulo diz: permaneçam na vocação a que foste chamado. Qual é a vocação?
E ele fala, Aquele mantendo. especifica, né? Aquele especifica com toda a humildade, mas não para. Isso aí. Então, isso faz parte de parecer com Jesus. Da vocação. É da vocação. Tá? Suportando uns aos outros em amor. Em amor. Procurando guardar a Unidade do Espírito. Para vínculo da paz. Vínculo da paz. Eu acho que esse entendimento de que o Espírito Santo é Deus é que às vezes foge a mente da gente. Ele é Deus. É Deus e é uma pessoa É uma pessoa. que quer se interagir conosco. Então, se a Bíblia fala que nós estamos vivendo esse momento, que lá atrás vinha sobre uma vida, agora não, é derramado sobre a carne. Então, se a gente consegue entender e convencer a nossa carne de que o Espírito é que manda, porque nós temos Deus comandando, aí a gente consegue ser forte. É o que Lia falou, quando a gente ora, a gente alimenta, come, bebe, fica forte. A hora que a gente dá uma desviadinha. Se a gente olhar o livro de Atos dos Apóstolos, A desviada vai ser eu. se a gente olhar o livro de Atos dos Apóstolos, estudando o livro, você vê a igreja que surge em Atos, ela é totalmente dominada pelo Espírito. Capítulo 13, ele se apresenta e diz, separa-me. Para mim, a Bíblia diz, e o Espírito Santo se manifesta e diz, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Lá no capítulo 15, eles estavam em reunião, num concílio, e diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então, ele tinha uma influência sobre a vida. No capítulo 16, Paulo diz, eu tentei descer para a Ásia, mas fui impedido pelo Espírito. Toda orientação. Tudo eles faziam de acordo com a vontade do Espírito. E eu vejo no Espírito uma pessoa, o seguinte, o Espírito está aqui, querendo nos ajudar. Ele só ajuda quando acionado. Ele não entra sem ser chamado. É sensível e Educado. Gente, a Bíblia diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele está pronto a ajudar. Ele quer ajudar, mas só se for acionado. Tem uma palavra no grego, tá? Aquela palavra assiste, no capítulo 8 e 26 de Romanos, que dá a entender o seguinte, eu vou carregar essa mesa, e aí não estou suportando. Aí eu peço ajuda, a assistência dele é quando você pede. Aí ele segura lá. Mas ele também não carrega essa mesa para você sozinho. Ele só faz com a sua participação. 26. É. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, essa palavra é uma coparticipação. Ele não carrega a mesa sozinho e ele quer te ajudar, mas só ajuda se você pedir. Então, o Espírito é assim. Então, eu preciso entender a pessoa para ajudar. Quando você entende a função, a Bíblia diz, capítulo 14, 26 de João e 1 Coríntios 2 e 13, que ele é o mestre, que ele ensina. Tá? Então ele já mostra a função dele. Capítulo 2 versículo 10, ele diz que ele revela. De 1 Coríntios, ele revela, ele ilumina. É o Espírito que faz isso. Por quê? Por que nós dependemos? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas você precisa, por exemplo, nós estamos aqui num período de ensino.
Nós paramos, ó, aqui teria que ser uma aula dinâmica para a gente debater, para tirar todas as dúvidas. Nós não temos o hábito de dialogar para tirar dúvida. Quando você vai ler a Bíblia, com esse mesmo hábito, você lê a Bíblia e passa por cima de coisas que você não entende. É ou não é? Porque você não questiona. Mas se questionar, passo ou na hora, ou daí a alguns dias vem a resposta na própria Bíblia. Se você questionar, você vai ter resposta. Você está mais- entendendo? Como eu não tenho o hábito, por exemplo, nós estamos numa sala de aula. Você entrava na sala e não questionava, pastor, eu não entendi isso, explique para mim de novo. Aqui na Bíblia, a gente não faz isso na igreja. E quando você vai para casa, você também não faz isso. Quando você tem questionamento, você pede orientação do Espírito. Ele vai te revelar. Porque ele ensina e revela. É que a gente não sabe usar. Você está entendendo? Nós temos uma pessoa que é um Deus onisciente. Ele sabe tudo. Então ele vai trazer revelação. E eu já tive muitas experiências com isso. Eu sempre digo, quando eu estou no beco, tem alguma coisa que eu não entendo, eu vou orar. E Deus traz revelação. Então nós devemos fazer isso. Porque nós temos uma pessoa pronta a nos revelar. E é glorioso quando você recebe a revelação de Deus. Porque hoje nós temos Google, YouTube, muitos ensinamentos. E você vai encontrar ensinamentos sobre aquilo que você questionou. E aquilo que o Espírito te trouxe como revelação, ninguém vai mais tirar do seu coração. Mesmo olhando pessoas famosas explicando. Ele não vai encontrar. Eu falei, tem um versículo controverso na Bíblia, que eu vi um cara famoso falar sobre ele. Mas eu tive uma revelação, que eu já falei aqui na igreja, aquele versículo, capítulo 6, versículo 4 de Hebreus. Ele diz, é impossível uma pessoa voltar ao arrependimento. Aquilo é muito pesado. Então as pessoas acham que, então fez alguma coisa grave. Não é. Você tem que entender a proposta. Então, são coisas que eu já vi pessoas que ele lidera o Brasil dizendo. Mas o entendimento que eu tive que trouxe pessoas foi outro. Isso é controverso. É ou não é? E eu falei. Eu já participei de um culto que o pastor foi lá na frente, leu e falou assim, olha, está entendido? Quem está nessa condição não adianta, pode se rasgar, que não vai ter salvação. Não é isso. Qual é o propósito do arrependimento? A Bíblia diz que se eu me arrepender, Deus cancela tudo contra mim e me aceita. O precioso sangue de Cristo. Precioso. Precioso. Então, para mim não é isso. Invalidando, né, o sangue. Invalidando. Tá? Porque aí a pessoa participou de tudo. Participou do novo nascimento, participou de tudo. Você está completo. Inclusive com a esperança da volta de Jesus. Não, mas ali são problemas de dispensações. Tá? Lei e graça. Aí você tem que entender o livro, o propósito do livro de Hebreus, por que ele foi escrito. Senão você faz uma interpretação rasa e muita gente coage as pessoas. Se você não se arrepender, está perdido, não tem salvação, não tem nada. Não é isso. Não, porque a palavra diz.
Então você tem que entender. Então, o que nós estamos falando? E aí também tem aquele texto que fala assim, com os tais não comais, aí as pessoas saem discriminando todo mundo. Não, você Porque tem não que, entende o texto. você tem que ler o, você tem que ler o contexto. A Bíblia está falando com os desobedientes. Ele começa lá em cima, é capítulo 5, 1 Coríntios. Ele está dizendo, aqueles que se dizem crentes e não obedecem à palavra de Deus, você não deve se comunicar com ele. Nem comer. Uma vez, uma pessoa chegou para mim, ele era muito amigo de uma pessoa que caiu, pecou, afastou da igreja. Ele dormia na casa dele, fazia churrasco com ele e aí ele começou a ter problemas na família, com os filhos, e veio conversar comigo. E eu falei, como está a relação com o fulano? Nós continuamos mesmo. Eu na casa dele, eu falei, a Bíblia diz o contrário. Você não deve comer, não deve se ajuntar. Deve ter uma relação social, mas não deve ter proximidade. As filhas, os filhos estavam tendo visão dentro de casa à noite. Foi cortar, acabou. Daí ele veio falar, pastor, acabou o negócio. Falando com você. Porque está na Bíblia. Essa proximidade de você ser íntimo de pessoa desobediente. Está na Bíblia, capítulo 5 de 1 Coríntios, a partir do versículo 10. Então, a Bíblia é para você aprender. Tá? Então, nós devemos nos esforçar para o nosso propósito. A Bíblia diz que Ele é o nosso exemplo, sofreu em nosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguirdes os seus passos. Servir a Deus, muitas vezes nós vivemos em desconforto por causa da decisão. A gente não faz o que o mundo faz. Nós temos uma chamada. É aí um outro grande problema. Nós temos a nossa vida social. Nós temos a nossa relação de trabalho que devemos desenvolver. Mas Cristo, o Evangelho, tem que ter prioridade na nossa vida. Eu não posso priorizar outras coisas a não ser Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos deixou o exemplo. A vida acadêmica, a vida social, muitas vezes, ela pode interferir na nossa vida espiritual. E nós temos uma gama. Nós saímos daqui em 84, meus filhos todos adolescentes, pequenos, fomos para São Luís. E lá nós juntamos uma comunidade de capixaba. E eles queriam fazer todas as coisas juntas. Nós temos um condomínio, um prédio. Era muito fácil você deixar as coisas de Deus para se envolver na comunidade. Não, porque todo domingo tinha churrasco. Todo domingo tinha festa, junta prato. Tá? E eu nunca naquele período faltei à escola dominical. Eu falei, não posso faltar. E nem deixava as crianças. Os meus filhos queriam, não, vinham as crianças do prédio, não, deixa ele aqui, eu vou para a piscina. Não,
A escola vem primeiro Deus. Domingo é dia do Senhor. Depois da escola você vai. Antes da escola, a minha mãe fazia isso. Eu era obrigado a frequentar a escola dominical para jogar bola. Então eu ia na marra. Deve ser na marra mesmo. Hein? Mas eu ia na Deve ser marra. Eu ia na marra mesmo. Senão eu não ia. E dou muito valor a isso. Foi onde eu aprendi muitas coisas, foi na escola dominical. Eu tinha outra coisa, a igreja, o Nordeste, ele não tem esta liga que nós temos aqui. Você chega, você é um estranho e continua estranho. Entendeu? Então eu tinha motivo para me relacionar com o pessoal do meu prédio. Mas eu não sirvo pessoas, sirvo a Deus. Então, e ali houve uma mudança na minha vida. Por quê? Porque o pastor me chamou para entrar para o Ministério do Ensino. E eu relutei com ele. Ele falou, não, mas eu quero você. E ali eu comecei. Meus filhos estão na igreja hoje por causa daquela persistência. E aí eu comecei a orar. Olha, eu tinha todas as chances do mundo de subir. Eu comecei a orar para voltar. Eu comecei a pensar que meus filhos não vão ser crentes. E a maior riqueza nossa é quando você vê o filho na igreja. O camarada chegou para mim e disse, Hércules, a gerência é sua, você é o meu candidato. Eu falei, eu estou pedindo a Deus para voltar. De junho a novembro, o camarada ficou com a posição vaga. E chegou em novembro e falou, Hércules, eu te esperei até agora, você não vai assumir? Eu falei, não, eu vou voltar. Aí, na oração, Deus abriu as portas, eu fui a primeira pessoa a voltar, preocupado com meus filhos. Fabinho estava com 13 anos. Lá, junho, é bumba meu boi do começo ao fim. Eles levavam para dentro do condomínio, era a madrugada toda, regada a cachaça. Falei, vou ficar aqui num lugar desse, meus filhos não vão ficar na igreja não. Festa todo dia. Eu falei, não dá não. Você daí passa a não ter controle e eu falei, vou orar e Deus abriu a porta. O que eu ia receber lá, Deus me deu aqui. Mas você tem que priorizar Deus. Não adianta. A fidelidade de Deus é muito grande. Só quem tem experiência. Você abre mão de um primeiro momento. No primeiro momento era algo desejável. Eu fui para lá para isso, para crescer na empresa. E foi pensando em nunca mais voltar. Repentinamente eu mudei, porque eu comecei a ver. Eu falei com o Lia, vamos acabar com tudo, que nós nunca mais vamos voltar. Tinha um apartamento bom. Tinha terreno, vendeu tudo. Tudo eu falei, não vamos voltar. Mas, quando eu começo a priorizar e ver a família, comecei a orar. Eu passei 6 meses, toda madrugada, levantando e orando para Deus abrir a porta e voltar. E Deus abriu. Quando você prioriza Deus, o foco seu é Deus, pode deixar que Ele vai fazer por você. Não há nada que Deus não possa fazer. Você precisa tomar postura de vida com o Senhor. Foi ali, nesse período, que Deus começou a trabalhar na minha mudança de mentalidade. Olha, eu sou da igreja dos anos 50, irmãos. Eu fui para a igreja em 54 e eu tenho uma mente que eu gravo tudo. Então eu fui acostumado com os ranços de tudo quanto era igreja. Aquilo acumulou na minha mente. E quando você vai para a palavra,
Aí eu li a Bíblia e comecei a aprofundar na meditação. E aí comecei a entrar em choque. Eu era explosivo, pensava com a língua, Pegava pelo colarinho. pegava pelo colarinho. Tudo isso como crente trabalhando na igreja. Eu nunca deixei de trabalhar. E aí Deus começou. E ali entrei no processo. Só que trabalhava com contabilidade, com secretaria de escola dominical, nunca no ensino. Nunca no ensino. E lá foi que começou. E aí você começa a mudar. Aí você entra num padrão de Deus. E você vê que esse padrão é por toda a vida. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então nós precisamos entrar no caminho para parecer com Jesus. É um longo caminho. Nesse período, aqui na igreja, aqui na DCC, eu já recebi, nem a viu, a afronta de um garoto. E não falei nada. Eu pensei só o seguinte, também não me afetou em nada. Eu falo, como Deus é bom. Se fosse em outros tempos, volte. Está entendendo? Mas vocês vejam o que é a palavra. Porque ele já contou aqui, ele tinha uma mágoa da mãe dele desde 4 anos de idade. E não andava. Enquanto você não acerta o passado, você não anda, não adianta. E quando ele começou a ensinar lá em São Luís, ele não tinha, nem sabia falar. Quando a gente ia no carro, ele falava assim, tinha 3 professores, né? Ele falava assim, tomara que fulano e fulano e fulano vão, porque ele não gostava de ensinar. O pastor botou ele para ensinar. Às vezes a gente não entende as coisas de Deus. Se ele não tivesse começado a ensinar lá, Não sei. acho que não tinha ficado. Continuava a vidinha, mas isso foi em 1985. De lá para cá eu comecei a entrar no projeto de Deus. E isso tem pesado, parecer com Jesus. Quando eu dou o discipulado aqui, é o foco nosso no discipulado, são essas coisas, parecer com Jesus. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. O mestre do crente é Jesus. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você tem que parecer com ele. Pelo menos ter o propósito de parecer com ele. Eu não posso, irmãos, eu não posso falar que sou discípulo de Jesus e não tiver propósito de parecer com Jesus. A dificuldade no início é essa que Lia falou. Mas se você não tomar uma atitude, estabelecer um ponto de partida, você vai continuar na igreja e não vai ter mudança de vida. Eu preciso mapear como eu penso, como eu olho, como eu falo, como eu ouço. Eu tenho que mapear a minha vida. É através dos sentidos que eu introduzo o pecado no meu coração. É a percepção do mundo exterior. Então Pedro diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então eu tenho que mapear. Como é que eu olho? A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então eu tenho que saber como eu olho. Se eu cobiço, se eu desejo, tudo parte daí. O provérbio diz, filho meu, dá-me o teu coração. 4:23 de Provérbios, de tudo que o homem deve guardar,
Guarde o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Aí também entra a questão de, você sempre fala de cobiça, mas entra a questão também de julgamento. Não. Julgamento é pecado. Capítulo 7 de Mateus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que houver de julgar, vos julgarão também. Então, não pode. A gente tem que aprender isso. Maledicência. É ou não é gostoso falar mal dos outros? Hein? Tem gente que saboreia, fala com tanto prazer. Ainda mais nas rodinhas, né? Você viu, fulano? A mulher você viu, fulano? Aconteceu isso, estou te falando. Olha, que não é só mulher. Tem cada um bocudo que... Então, a gente precisa fazer isso. Se a gente não nos examinar, a gente pensa que está subindo para o céu e a gente está indo para o abismo. Então, olha a sua vida à luz da Bíblia. Abra a mente para a palavra. Procure esvaziar dos conceitos pessoais que nós herdamos, irmãos. Sociedade, familiar, tira isto e começa a se adaptar. Essa é a maior de todas as mudanças que ocorrem em nós. É a mente. A mentalidade nossa tem que abrir para a palavra. E aí você precisa do auxílio do Espírito Santo. Tem dúvida? Ore para ele se esclarecer. Porque nós precisamos parecer com Jesus. Amém? Amém.